versículo 3 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Tô filmando, tá? Glória filmando, tá? a Deus. Todos encontrarem. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Irmãos, pode assentar com a Bíblia aberta para a gente estar fazendo já alguns versículos deste texto. Glória a Deus. Eu pensando no convite da irmã, meditando na palavra, o Senhor sempre colocava essa palavra no meu coração. E eu quero dizer aos irmãos, desde quando eu me converti ao Evangelho, a gente sempre ouve sobre a vinda de Cristo, para a gente estar preparado, porque não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor Jesus há de vir. E aprendemos que após o arrebatamento haverá uma grande tribulação, qual nunca houve sobre a terra, e nem tampouco haverá. Glória a Deus. Mas o que me chamou a atenção neste texto, irmãos, é que o que nós sabemos que há tribulação e há a grande tribulação. Agora, neste texto de Mateus, capítulo 24, ele vai falar do princípio de dores. Se nós olharmos para as Escrituras, tribulação é que ele trata como o princípio das dores. Após ele relatar todo esse texto que fala do princípio das dores, aí, a partir do versículo 15 em diante, ele vai relatar a grande tribulação. E eu achei muito interessante os discípulos perguntarem a Cristo, dizendo: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, em que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Glória a Deus, porque muitos irão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. E ele disse: Ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei. Ele diz: porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E desde o princípio, irmãos, quando nós nos entendemos, nós sempre ouvimos falar de guerra, mas ultimamente a gente vê que isso tem se intensificado, nação contra nação, reino contra reino.
Glória a Deus. E isso tudo é cumprimento da palavra de Deus, e a gente nota que são o princípio de tudo isso, o princípio das dores, como diz a palavra do Senhor. E no versículo 8 ele diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí ele fala: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, irmãos, veja que o princípio de dores, ele começa com guerras, rumores de guerra, fome, pestes é doenças, epidemias. E se a gente olhar para o cenário de hoje, a gente nota o princípio de dores, porque vemos as guerras se intensificando, as doenças também têm se expandido, as epidemias estão começando, mas ele fala de fomes. Só que ainda não vimos fome em um nível mundial. A gente ainda vê fome em alguns lugares, mas a epidemia já alcançou vários países. A gente passou por uma epidemia contra a Covid que alcançou vários países. E olhando para a palavra de Deus, esse princípio de dores mostra que ainda haverá fomes e grandes doenças, epidemias após as guerras. Assim está descrevendo aqui no princípio das dores, e aqui, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, como os irmãos sabem também, nesse princípio de dores, o anticristo, ele também vai se manifestar, talvez não de uma maneira, que eu falo assim claramente. Por quê? Porque em 2 Tessalonicenses, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou ler bem aqui para os irmãos. Se quiser ler, pode ler. 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo 1 ao versículo 4, e depois o versículo 9 e 10. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso sentimento, nem te pergunteis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor tivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que se manifeste como o pecado, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Agora é 9. A esse cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Até o 12, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira. Então, irmãos, nesse princípio de dores, olhando para o cenário que vai estar acontecendo no mundo, de guerras, rumores de guerra, e a fome vai se alastrar, como diz a palavra de Deus, e as epidemias, que são as doenças. Então, dentro deste cenário, o anticristo vai aproveitar oportunidades para trazer solução. Porque aqui no livro de 2 Tessalonicenses, versículo 3, ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus,
no templo de Deus querendo parecer Deus. Então, a princípio, essa manifestação do anticristo, ela pode não ser de maneira clara e visível, mas ela pode ser de uma maneira muito sutil, que pode chegar a enganar muitos, e se possível até os escolhidos. Por quê? Porque, irmãos, o mundo vai estar em um caos. Esse é o princípio de dores, ainda não é a grande tribulação, a gente vai chegar lá, vivendo fome, epidemias de doença. E qual a solução que ele pode estar trazendo? Segundo o que a gente estuda, ele pode trazer solução na área da saúde, ele pode trazer solução na área da educação e da conveniência, de uma maneira que muitos vão olhar para ele e abraçar os seus projetos através de tecnologia e assim aceitar o seu sistema. E por isso, irmãos, eu quero dizer a vocês que nós, a Igreja de Cristo, precisamos buscar neste tempo agora, de hoje, discernimento espiritual, para que não sejamos enganados, porque o engano será de tal forma que, se possível, enganaria até os escolhidos. E às vezes, com um olhar humano, a gente não vai conseguir saber o que é verdade e o que é mentira, mas pelo discernimento espiritual, quando a gente vê essa manifestação, a gente vai saber que isso não é coisa de Deus. Porque a princípio, a manifestação do anticristo não vai ser obrigatória. Muitos vão aceitar de boa vontade, voluntariamente, mas com o passar do tempo, aqui eu vou ler no versículo 8 aqui, do texto que nós estamos estudando, Mateus, a gente vai ver que o cenário já está mais evoluído. Aí ele diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Olha, neste cenário, o anticristo já tem trazido, a Bíblia fala, que o sinal é na mão ou na testa. A princípio pode não ser obrigatório, mas neste cenário aqui, ele já está como que obrigando as pessoas a receber a sua marca, porque muitos não irão comprar, não irão vender, não irão ter acesso ao médico, à saúde. E a gente pode perceber que a igreja, irmãos, que realmente vai ser arrebatada, vai ser aqueles irmãos que rejeitarem esse sistema, que recusarem, porque as pessoas, mesmo evangélicas, que adequarem a esse sistema, eles vão ser os populares. Muitos líderes, eles vão, por amor, eu vou dizer assim, aos benefícios, eles irão aceitar o sistema, porque não tem coragem, de renunciar os bens, às vezes uma vida de conforto, os filhos não vão ter acesso a estudo, e às vezes não vão ter coragem de fazer essa renúncia. Aí você diz: mas isso não é só na grande tribulação. Irmãos, isso está descrito no princípio das dores. Olha o que diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, esta perseverança até o fim é até ao dia do arrebatamento da igreja. Agora medite comigo. Jesus Cristo, ele padeceu numa cruz, ele veio sem culpa e sem pecado, e morreu numa cruz, porque era para se cumprir as Escrituras e nos salvar. Os apóstolos,
morreram martirizados por amor ao Evangelho, e hoje esse Evangelho nos alcançou. No Irã e em outros países como a Índia, muitos irmãos estão morrendo. Aquela guerra, em parte, foi influenciada por causa da morte de muitos cristãos. Nos dias de hoje, no tempo da graça. E nós, irmãos, não somos melhores que os nossos irmãos, e nem que o nosso Senhor que morreu naquela cruz. Nós louvamos a Deus, porque até o dia de hoje aqui no Brasil, ainda não houve uma perseguição desse nível. Mas, conforme descreve a palavra de Deus aqui neste livro de Mateus, falando desse princípio de dores, que para nós é tribulação, só que a igreja não passa pela grande tribulação. Ele diz: este evangelho é pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esse fim aqui, ele está falando da vida de Cristo. Mas se você meditar neste cenário, você vai ver que a igreja está sendo perseguida, você vai ver que a igreja está sofrendo, excluída da sociedade, e você vai ver, irmãos, que realmente aqueles que perseverarem em meio a todo esse sistema que o anticristo vai vir com aparência de paz, de bondade, é os que irão ser arrebatados. Agora eu quero convidar os irmãos para ler no livro de Daniel, capítulo 12, para os irmãos entenderem melhor isso aqui. Daniel, capítulo 12, e o versículo 1, e o versículo 7, e o versículo 10. Eu vou lendo aqui o versículo 12. Se os irmãos acharem, os irmãos leem o 7 e 10. Ó, o 12 diz assim, ó: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. É Jazinho Júnior. Aí tu leu o 7 e 10, espera aí. Ó, vou voltar aqui. Versículo 1 do capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele dia. Então, pode ler os 7 e 10. Versículo 7? Versículo 10. E ouvindo o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, ele levantou a sua mão direita e a sua esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de 3 anos e meio, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas cumprirão. O 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Veja aí, irmãos, Daniel também profetizou aos últimos dias, que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E ele diz: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele que naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Esse tempo de angústia, ele fala do princípio de dores. Isso aqui ainda não é grande tribulação. Ele vai falar da grande tribulação no versículo 11. Eu vou ler para vocês aqui daqui a pouco. Então, irmãos, a gente sempre ouviu muito vigiar, irmãos. O Senhor Jesus adivinha a hora em que não pensamos. Após isso haverá uma grande tribulação. Mas, irmãos, não vai ser só conforto até a vinda de Cristo. Por quê? Porque as guerras estão se intensificando. A Bíblia fala da fome. Vai haver fome mundial, pestes, epidemias, doenças, E essas doenças vão abalar o mundo, a economia também.
com as guerras. Esse cenário de guerra, isso aqui eu falo, não é para os irmãos ficar com medo não, gente, pelo amor de Deus. É para a gente buscar um discernimento espiritual, para não ser enganado pelas artimanhas do anticristo que vai vir nesse tempo, nesse cenário de dificuldade, sutilmente, irmãos. E muitos vão aderir ao sistema, pensando que está fazendo uma coisa boa. E quando aderirem ao sistema, aqueles que rejeitarem a esse sistema vão começar a perseguir aos irmãos que não aceitarem. Por quê? Porque eles vão ver como rebeldes. Porque o sistema não vai exigir renúncia de Cristo. Esse sistema não vai exigir também que negue o nome de Jesus. Quem aceitar esse sistema vai continuar congregando e pregando da mesma forma. Porém, a Bíblia diz que todo aquele que recebeu o sinal na mão e na testa, ele não terá mais salvação. Porque é uma escolha, irmão. Isso envolve muita coisa. Então, como saber quando isso vier? Pelo discernimento espiritual. Por quê? Em Mateus, Jesus nos advertiu sobre o engano. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Daniel também começa dizendo, Daniel não, lá em aquele que tu leu segundo Tessalonicenses, ninguém vos engane, porque o engano vem sutilmente, e ele só vai se tornar obrigatório quando o cenário começar a se intensificar. E aí ele vai começar a obrigar a receber a marca. Então muitos cristãos que não receberam vão ter que fugir e às vezes deixar suas casas, deixar o que possuem. É por isso que eu digo aos irmãos, nós não podemos nos apegar com as coisas dessa vida. Por quê? Se nós alcançarmos estes dias, nós não podemos amar os bens, amar uma vida social mais do que a Cristo, não. Mas para não receber a marca, é melhor nós fugir e viver como estrangeiros peregrinos, como descreve, se eu não me engano, no capítulo 11 de Hebreus, quando ele fala dos heróis da fé, lá para o final do capítulo, ele fala de homens que o mundo não era digno. Por quê? Porque abriram mão da sua vida, do seu bem social, da sua casa, do seu carro, da sua moto, para viver para Cristo em cavernas, em matos, destituído da sociedade, enquanto que muitos que não tiverem coragem de renunciar ao sistema, irão estar congregando, glorificando a Deus, e através de tecnologia e influência do maligno, irão fazer sinais que enganarão a muitos, até mesmo aqueles que querem renunciar, ou que não querem renunciar, através dos sinais de mentira, irão enganar a muitos. Então atente para isso, irmãos. E no versículo 7, olha o que Daniel diz aqui, E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, e depois de um tempo de tempos, metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Observe que a igreja estará em grande aflição, ela estará vivendo dispersa, perseguida, e o anticristo já terá um domínio muito grande nesta época, porque Daniel diz que quando ele tiver acabado o poder do povo santo, então se cumprirão essas coisas. Que coisas? O Senhor Jesus aparecerá e arrebatará a sua igreja.
Agora, irmãos, Glória a Deus. daí desse ponto começará a grande tribulação, porque Daniel diz no versículo 11, olha o que ele diz: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1090 dias. A partir desse versículo 11, ele já está descrevendo grande tribulação, porque Jesus já tem arrebatado a sua igreja. Agora não se engane, pensando que nós iremos viver em bonança até a vinda de Cristo. A igreja não vai passar pela grande tribulação, mas o que nós chamamos de tribulação é o que em Mateus ele descreve como princípio de dores. E no princípio de dores ele registra tudo isso. Às vezes nós falamos sobre a vinda de Cristo, mas às vezes nós focamos só na vigilância e deixamos de falar dos acontecimentos que sobrevirão neste período de princípio de dores. Glória a Deus, aleluias. Olha, irmãos, o versículo 15, ele mostra exatamente o que Daniel descreveu lá no livro dele, falando do começo da tribulação. Porque Jesus, ele vai arrebatar a igreja, quando ele diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim, aqui é em Mateus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Esse fim é o arrebatamento da igreja. Porque mesmo diante de angústia e de perseguição, o remanescente fiel é aqueles que são capazes de renunciar ao sistema. Essa é a manifestação do anticristo, que fala no livro de 2 Tessalonicenses, que não acontecerá antes da manifestação do anticristo. Irmãos, será tão sutil que muitos desejarão receber o sistema. Até mesmo muitos do povo de Deus vão desejar, porque virá como solução em tempo de escassez, em tempo de dificuldade, e só se tornará obrigatório quando as coisas se intensificarem. Então é o que diz no princípio de dores aqui, irmão entregará irmão, pai entregará filho, mãe entregará o filho. Por quê? Porque dentro de uma casa há muita gente. Às vezes um aceita o sistema e o outro não aceita, e o governo vai fazer parecer marginal aquele que não recebeu o sistema, vai marginalizar. Eu digo isso aqui, irmãos, não é coisa da minha cabeça, porque eu tenho estudado um pouco sobre esse assunto. É com base nisso aí nas escrituras, porque a gente tem que olhar o que está no princípio das dores, que é o que antecede a vinda de Cristo, e olhar para o cenário mundial que está acontecendo hoje. E o arrebatamento não vai acontecer antes de se cumprir o que está escrito, que é o quê? É as guerras, é os rumores de guerras, é a fome extrema, as doenças, as epidemias. Este é o cenário para o governo do anticristo chegar com solução de paz, com solução de provisão, com solução na área da saúde, trazendo solução, muitas vezes através da tecnologia. Você vê que a tecnologia tem se avançado de uma tal forma, como diz as Escrituras Sagradas. Mas a igreja de Cristo precisa estar vigilante e com um olhar espiritual. Orem, irmãos, por discernimento espiritual. Orem para Deus abrir os ouvidos espirituais e para Deus abrir os olhos espirituais, porque o Espírito Santo de Deus é o selo da nossa salvação. E sem
Espírito Santo, você não saberá o que é certo e o que é errado. Você não conseguirá discernir este engano. E ainda digo mais: para ser arrebatado, você precisa ouvir o toque da trombeta. Então você precisa pedir para Deus abrir os seus ouvidos espirituais, porque a Bíblia diz que a trombeta tocará e os salvos irão ouvir este toque, e os mortos em Cristo irão ressurgir primeiro, e depois a igreja de Cristo, que no momento, conforme descreve Mateus, Daniel e 2 Tessalonicenses, estará em tempo difícil, assim como na igreja primitiva, vivendo um tempo difícil, de princípio de dores, de angústia, mas não trocará a presença de Deus por prazeres, por uma posição social, e nem para ser aceito diante da sociedade e nem do sistema, mas perseverará até o fim. E se eu falo, irmãos, não é para tristeza vossa, mas é para que abram os vossos olhos para a verdade. Glória a Deus, louvado seja Deus, e que Deus em Cristo, encarregue-se de abrir os olhos dos irmãos, a mente espiritual, e dar discernimento para cada um de nós, que é o que nós precisamos nesses últimos dias. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.